A gente nós vamos lendo alguns versículos da palavra do Senhor. Estamos aí caminhando, né? Daqui a pouco estamos encerrando essa parte que estamos lendo, falando acerca desta viagem do povo de Israel. E eu quero tirar algumas lições importantes para nós nesta noite, acerca de nós estarmos observando a vida de Moisés. Vários ensinos Moisés trouxe aqui para o povo, orientado por Deus. Já estamos chegando perto do texto que vai falar da partida desse homem e da entrega do bastão para Josué, da partida dele e a continuidade do povo até chegar em Canaã. O que eu queria que o Júnior voltasse um pouquinho para mim, Números capítulo 14, nós vemos aqui que depois a gente vai lá para Deuteronômio, nós estávamos já lendo em Deuteronômio, mas eu vou voltar um pouquinho, lá no capítulo 14, no versículo 29 até o versículo 32. Está ali no telão, né? Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto. Agora nós vamos lá para Deuteronômio, capítulo 8. Põe para mim aí, irmão Bruno. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus e pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno,
para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para, no teu fim, te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço, que me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como agentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Está aí, meus irmãos, essa mensagem, ele trazendo uma exortação muito importante para eles trazerem à memória os benefícios que o Senhor havia feito por eles. Nós vemos que está apresentando aqui nesse capítulo 8 os últimos momentos da caminhada de Moisés com aquele povo. E uma nova geração havia nascido durante toda aquela peregrinação no deserto, e Deus havia prometido, e esta geração estaria adentrando, herdando ali a terra prometida. Mas ele mostra muito claro que os pais viveram esses 40 anos errantes pelo deserto. E esses 40 anos que eles andaram pelo deserto, eles murmuraram, eles iraram, eles se levantaram contra Moisés, eles se rebelaram, mesmo vendo milagres, maravilhas, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. E Moisés, ele estava sabendo que o seu tempo já era chegado. Eu acho interessante isso aqui, porque ele, sabendo que o seu tempo havia chegado, nós vemos aqui Moisés como um pai amoroso, dando as últimas instruções para os seus filhos. Isso aqui nos faz lembrar de Jacó. Eu estava lendo e pensando, isso aqui nos leva lá em Jacó, quando ele também estava no seu bastão, já idoso, e ele convida seus filhos, e a cada um ele vai dando uma palavra, uma bênção, deixando uma mensagem para eles. E nós vemos que Moisés, um homem íntimo de Deus, um homem que, como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos erros, mas um homem que tinha intimidade com o Senhor. Um homem que Deus havia escolhido ele para ele conduzir aquele povo. A tarefa que Deus deu para Moisés não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa muito difícil. Mas a tarefa que Deus deu para ele, Deus também deu graça, Deus estava todo o tempo presente, Deus estava a todo instante orientando, revelando, operando milagres, sinais, maravilhas, sempre falando com eles, trazendo uma palavra de ânimo, instruções. A nuvem estava lá, o maná descia sobre eles, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus acompanhava aquele povo. Moisés também contemplou isso. Eu acho isso tão importante para a nossa vida, porque
Quando nós olhamos para a caminhada do povo de Deus no deserto, nós vemos o amor de Deus. Às vezes nós olhamos e pensamos, meu Deus, quantas vezes o Senhor tratou aquele povo, permitiu mortandade, tantas outras coisas adentraram sobre eles. Eles saíram com o desejo, com o propósito de entrar na terra prometida, mas porém eles estavam num processo de mudança, de transformação, de reconhecimento que o Deus que eles serviam não eram os mesmos deuses do Egito, que a maneira que Deus estava preparando algo para eles era diferente do que as outras nações estavam, e mesmo assim nós vemos aquele povo desobedecendo. E da mesma forma, irmãos, nos dias hoje que nós estamos vivendo, Deus está sempre falando conosco, Deus está sempre nos instruindo, Deus está sempre cuidando da sua igreja, Deus está sempre manifestando o seu poder no meio do seu povo, Deus está sempre trabalhando no meio do seu povo, mas quando a gente olha, a gente ainda às vezes está com o coração endurecido, ainda estamos murmurando, ainda estamos fazendo coisas que não agradam o Senhor, embora conhecemos a palavra, às vezes até ministramos a palavra, mas todavia ainda estamos caminhando em desobediência à vontade do Senhor. E nós olhamos aqui duas coisas importantes para a nossa vida, que levaram aquele povo, aqueles pais, ao fracasso. Deus traz aqui no capítulo 8 de Deuteronômio, mostrando para aqueles filhos, para aquela geração, o que Deus havia feito, os benefícios que Deus havia feito para os seus pais. Mas ele mostrando que quando ele estava provando aquele povo, quando ele estava trabalhando na vida daquele povo, era para que aquele povo jogasse para fora o que tinha no coração. Irmãos, quantas vezes Deus está trabalhando na nossa vida, porque há coisas que estão guardadas lá no nosso íntimo, na nossa vida, que nem a gente às vezes conhece, mas está lá naquele quadradinho do escondido, do oculto, e às vezes determinadas situações que Deus permite, a gente começa a jogar para fora, a gente começa a mostrar quem nós somos, e às vezes isso em todas as áreas da nossa vida, às vezes em uma amizade, às vezes num local de trabalho, dentro da própria igreja, em um casamento, né? Às vezes alguém olha e diz, meu Deus, se eu soubesse que você era assim, você não mostrava isso antes, mas é na prova, é na dificuldade, é na adversidade que a gente começa a mostrar quem nós somos, em tempos que o Senhor está provando, em momentos que Deus está trabalhando no nosso caráter. E isso, irmãos, é muito importante nós atentarmos para isso, porque a vontade do Senhor, nesse texto que nós estamos lendo aqui, a intenção de Moisés para esta nova geração era alertá-los para que eles não caíssem nos mesmos erros e entrassem naquela terra e viessem a ter dissabores lá na frente por não estarem de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, Deus está sempre nos alertando, porque Deus não quer que a gente entre por caminhos tortuosos. Deus não quer que a gente venha sofrer consequências desastrosas lá na frente. Ele está sempre trazendo alerta para o seu povo. Deus está sempre nos dando sinal de alerta, perigo, cuidado, não entre. Deus está sempre permitindo. Nós vemos tantas coisas acontecendo na vida de tantas pessoas, até no meio da igreja, pastores, líderes, crentes, a gente está vendo a todo instante tantas coisas horríveis, e o Senhor está dizendo, isso é um sinal de alerta, abre seu olho, toma cuidado, não caia nos mesmos erros, olha aí o que está acontecendo, olha a cilada que o inimigo armou e está caindo, olha a situação adversa que está adentrando, olha aí seu amigo, olha seu parente, olha aquele irmão da igreja, não é para a gente julgar não, irmão, o Senhor está mostrando, dizendo, olha o sinal de alerta, quem está em pé, cuide para que não caia, diz as Sagradas Escrituras, aleluia, nós precisamos de entender isso, que Deus está sempre nos alertando, e você pode glorificar o Senhor nesta noite,
dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor está sempre acendendo o sinal de alerta, do perigo, aleluia, rabaço, decanda, aramanaia. Irmãos, e glória a Deus por isso, porque quantos livramentos o Senhor nos deu? Porque Ele nos alertou. Porque Ele nos alertou, aleluia. Glória a Deus por isso, aleluia. Mas o que a gente observa dentro desse texto da palavra de Deus? Há algo muito importante, porque ele faz aqui também algo para aquele povo refletir sobre os propósitos de Deus na vida deles. Irmãos, Deus tem propósitos para a sua igreja. Deus tem propósito para a minha vida. Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem propósito sobre nós, sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. E é importante nós entendermos aqui que Deus tinha um propósito para os pais. Mas o que os pais fizeram? Jogaram fora. Preferiram andar da maneira deles, da forma deles, do jeito deles. Quantas vezes, irmãos, Deus tem tantos propósitos para a nossa vida, e sabia que somos nós que às vezes jogamos fora? Somos nós que jogamos fora, e depois não adianta a gente ficar chorando leite derramado. Tem muita gente chorando leite derramado, e ainda querendo colocar a culpa em alguém. E às vezes nós precisamos de olhar e dizer: a culpa é minha mesmo, porque Deus tem propósito na minha vida. Eu sabia dos propósitos, mas eu entrei por esse caminho. Eu não obedeci, eu não valorizei, eu não prestei atenção. Às vezes, quando nós entramos numa situação, eu já vi às vezes acontecendo muitas vezes, às vezes as pessoas, a gente orienta. Um dia a missionária Ruth falou para alguém assim: não, é só canseira, né? O pastor deu tanto conselho, ficou com mais de hora e não obedece. E às vezes acontece isso, irmão. E às vezes a pessoa diz: ah, pastor, por que eu não escutei aquele conselho que o senhor me deu? O senhor estava me alertando e eu não obedeci. Às vezes o marido fala para a mulher: por que eu não te escutei? Você estava me alertando e eu não obedeci. A mulher da mesma forma. Quantas vezes, né, irmãos? Em várias situações da nossa vida, Deus está nos alertando. Deus está usando alguém para nos alertar. Irmãos, às vezes Deus usa até o ímpio para nos alertar. Sabia disso? Deus usa até o ímpio para nos alertar. Às vezes Ele até usa uma frasezinha assim: mas você não é crente? É para você, acorda. Olha a atitude que você está tendo. Olha a maneira que você está conduzindo. E o Senhor usa circunstâncias, situações, porque o Senhor estava dando aqui novamente as instruções para eles, para que eles vivessem seguros e em paz na terra que eles iriam adentrar. Irmão, nós estamos aí no ano de 2025, estamos ainda no segundo mês, já quase no final. Mas nós ainda temos uma caminhada, se Jesus não voltar ou não nos conduzir às mansões celestiais. E quem sabe muitas situações que Deus permitiu na nossa vida no ano de 2024, o Senhor estava nos alertando para adentrarmos o ano de 2025, porque é um ano de dupla honra. Deus quer honrar a sua igreja, o seu povo na terra. Mas acima de tudo, o Senhor quer que a sua igreja o honre. Quer que eu honre o Senhor, que você o honre, que você o adore, que você o obedeça, que nós obedeçamos a voz dEle, as instruções dEle na nossa caminhada, na nossa vida. Deus quer nos dar segurança, irmãos. Deus quer nos dar paz. Deus quer nos dar refrigério. Deus quer nos dar o consolo do seu Espírito Santo. Mas observa que o caminho, né? O Senhor faz eles lembrarem toda a trajetória. Versículo de número 2, olha o que ele diz ali. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. O Senhor estava trazendo a memória deles, dizendo assim: lembra o caminho? O caminho não foi fácil. O caminho foi deserto. O caminho não foi brincadeira. O caminho tinha serpentes.
O caminho tinha terra seca, o caminho tinha escorpiões, no caminho tinha inimigos. Mas ele traz uma mensagem importante. Glória a Deus por isso. Porque nesse caminho, no desafio, Deus esteve com eles. Irmãos, se nós formos fazer aqui uma retrospectiva do nosso caminho desde a nossa conversão, para chegar até aqui hoje, o caminho não foi fácil. O caminho não foi fácil na nossa caminhada. Enfrentamos desertos difíceis, inimigos, situações tenebrosas na nossa caminhada, tempos de seca, tempos de perigos. Nós enfrentamos, ele diz, te lembrarás do caminho, mas naquele caminho eu estava tratando com vocês, eu estava moldando vocês, eu estava limpando o coração de vocês, eu estava trabalhando na vida de vocês. Irmãos, glória a Deus, porque na trajetória, como Deus tem trabalhado na minha vida, como Deus tem trabalhado na sua vida, aleluia. Ramai decanta alabaço, ribicanta astéria. Quanto trabalhar de Deus, quanto moldar de Deus na nossa vida, quanto transformar de Deus na nossa vida. E o Senhor disse, eu permiti tudo isso, porque o homem vê o exterior, pela aparência, estava todo mundo bonitinho caminhando, pela aparência, estava todo mundo andando rumo a Canaã. Quando a gente olha pela aparência da igreja aqui, por exemplo, principalmente um dia de culto muito cheio, a gente olha e parece que está todo mundo crente, todo mundo adorando. Esse é o propósito, é uma visão que a gente tem. Mas o Senhor conhece o íntimo do coração de cada um. Às vezes no culto tem um murmurando, tem outro reclamando, tem outro olhando, tem outro vacilando a mente, o coração, tem outro às vezes até na casa do Senhor, mas está pensando em algo lá fora, ainda uma atitude que vai tomar lá, que não é da vontade de Deus. A gente olha e parece que eles estavam caminhando tudo bonitinho, tenda armada, tenda desarmada, tenda armada, tenda desarmada. Sacrifícios, orações, adorações, todo mundo caminhando, colhendo maná tudo juntinho, fazendo tudo. Mas o Deus que trabalha no íntimo estava provando corações. O Deus que trabalha no íntimo estava mudando situações ali. E aí, irmãos, é por isso que a gente precisa de tomar cuidado. Porque eu já vi pessoas, às vezes, ver a vida de alguém, a dificuldade de alguém começar a murmurar contra Deus e dizendo, por que o Senhor permite isso na vida do fulano? A gente não deve questionar o Senhor por isso, porque Deus não é maluco, meus irmãos. Deus sabe o que Ele está tratando. Deus sabe aonde Ele está trabalhando. Deus conhece isso aqui, ó. Minha avó dizia que coração é terra que ninguém anda, só Deus conhece. Só o Senhor conhece. Você já viu aquela pessoa que vive tantos anos junto com alguém e depois diz, eu pensei que eu conhecia fulano, mas a atitude tomou, eu nunca conheci. Pensei que eu conhecia meu filho, mas olha o que ele fez. Porque na verdade quem nos conhece é o Senhor. Por isso que o salmista no Salmo 139, ele diz, Senhor, eu sei que Tu me sondas e Tu me conheces, aleluia. Se eu me assentar, Tu sabes ali, se eu me levantar, ainda que aquilo que eu pensei, que eu ainda não, a palavra que não veio à boca, o Senhor já conhece, porque quando eu ainda estava lá no ventre da minha mãe, informe, sendo formado lá ainda, que eu não tinha entendimento de nada, o Senhor já me conhecia. E aí, por isso que ele diz, Senhor, eu sei que Tu me sondas e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e me conduza pela vereda da justiça. Foi lido aqui nesta noite o Salmo 51. O salmista talvez pensava que ele não iria fazer o que ele fez, mas de repente ele está numa situação que ele olha para o seu coração e ele viu quão tenebroso era o seu coração. E ele começa a dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro e coloca dentro de mim um espírito reto.
Aleluia. Às vezes na nossa caminhada nós precisamos de fazer isso, meus irmãos. Pedir ao Senhor, crie em mim. Criar é fazer. É como se Ele estivesse dizendo, eu não tenho coração. Cria, coloca um coração dentro de mim puro. Coração puro. Um espírito reto, Senhor. Aleluia. E por isso o Senhor traz tudo aqui, recordando. Aleluia. E Deus, às vezes, Ele nos traz à memória muitas coisas, viu, meus irmãos? Coloca aí para mim, 1 Crônicas, capítulo 17, Bruno. Primeiro livro de Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 17. Isso aqui o Senhor estava falando com Davi. Põe o 6 ou o 7. Põe o 6 aí, deixa eu dar uma olhadinha. O 7, pode pôr o 7. É esse aqui. Olha o que o Senhor disse para Davi. Agora, pois, assim dirás a meu servo a Davi, usando Natã e falando. Assim diz o Senhor dos exércitos. Olha o que Deus estava lembrando ele, o que o Senhor disse para ele? Eu te tirei do curral. Da onde Deus te tirou, irmão? Da onde Deus nos tirou? É bom nós lembrarmos disso. Eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefes do meu povo de Israel. O Senhor estava dizendo, você vai liderar, você está chefiando, você está no trono, mas lembra da onde eu te tirei, Davi. Eu te tirei do curral. Você não estava nem na frente, você estava atrás das ovelhas do teu pai. Eu te tirei de lá, para que você fosse chefe do meu povo de Israel. Aleluia. Deus faz isso, pastor. Para quê? É com propósito, porque muitas vezes, meus irmãos, a gente corre o perigo de esquecer, como Davi. Ele corria o perigo de esquecer que ele estava no palácio, mas ele veio do curral. Quantas vezes Deus nos levanta? Quantas vezes Deus nos abençoa e a gente esquece de onde Deus nos tirou? Aí a gente quer humilhar os outros, a gente quer ser melhor do que o outro, a gente cria uma vaidade, a gente se acha melhor do que o outro, e por isso nesta caminhada Deus vai tratando. Deus vai tratando conosco, aleluia, e o Senhor começa a trabalhar na vida dele. Ele estava mostrando para ele, dizendo, Davi, você pode estar no trono, você pode estar dentro do palácio, mas não esqueça que eu estou ao seu redor como eu estive quando tu estava no curral. Eu sou o mesmo que te visitei lá, eu sou o mesmo Senhor, o meu comando é o mesmo, eu sou o teu Deus, eu sou o que ponho, que tiro, que comando, que realizo. O nosso Deus é o Deus da igreja, irmão. O Senhor da igreja. Tem alguém querendo mandar na igreja, achar que vai comandar todas as coisas na igreja, que vai fazer, quando eu digo igreja, eu digo no geral, estou falando do local. Mas o Senhor está dizendo, eu que sou o Senhor. Era como se Deus estivesse dizendo, Davi, o seu trono vai passar, o seu tempo de comando vai passar, mas o meu não. Por isso que quando Moisés escreve o Salmo 90, ele disse, vem uma geração, vai outra geração, vem outra geração, mas de eternidade a eternidade tu és Deus. E era isso que Deus estava trabalhando usando Moisés. Os teus pais passaram, morreram, mas vocês estão aqui, mas eu sou o mesmo Deus que tirei os vossos pais lá do Egito, o que preparei esta terra que vocês estão chegando lá, sou eu. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos, sem mim, nada podeis fazer. Cuidado, crente, para você não querer fazer as coisas sem Jesus, do seu jeito, da sua maneira.
Cuidado para nós não queremos fazer as coisas da nossa própria maneira. Mas o Senhor está mostrando algo para Moisés acerca daqueles filhos. Vocês vão chegar numa terra, mas ao redor de vocês tem muita gente. Tem muita gente que adora os seus deuses, que vive assim, 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 assim. Irmãos, Deus nos tirou do Egito, deste mundo. Mas ao nosso redor tem muitas pessoas fazendo o que é errado. Tem muitas pessoas que não estão servindo a Deus. Tem muitas pessoas que estão andando de qualquer maneira. Mas o Senhor está dizendo, você tem uma aliança comigo. Ainda que no seu redor tem muita gente fazendo errado, mas você tem uma aliança comigo. Eu vou te colocar nesta terra, mas é para você ser diferente dentro dela. Irmãos, Deus nos coloca em determinados lugares, e Ele está dizendo, eu te coloquei para fazer a diferença. Tem muita coisa errada ao redor que você está, mas eu te coloquei para fazer a diferença nesta família, eu te coloquei para fazer a diferença nesse meio de amizade, eu te coloquei para fazer a diferença lá naquele local de trabalho, dentro da própria igreja. Às vezes a gente chega para congregar e a gente começa a ver algumas coisas que parece que não está tão de acordo, e o Senhor está dizendo, mas eu te trouxe para fazer a diferença, eu te trouxe também para ser bênção nesse lugar. Não é para você andar errado como alguns andam aqui, não é para ficar fazendo coisa errada como alguns fazem, mas para fazer a diferença. E às vezes a gente entra por um caminho dizendo, mas fulano faz, ciclano faz, está lá em cima do púlpito, está cantando, está fazendo isso, mas o Senhor está dizendo, eu te tirei do curral, lembra disso? Seja diferente. Irmãos, nesta noite, vamos fazer a nossa aliança com o Senhor prevalecer, dizendo, Senhor, não importa o que está ao meu redor, mas eu quero fazer a diferença. Não importa se eu estou no curral, ou se eu estou no palácio, se eu estou no deserto, ou se eu estou nos lugares maravilhosos, mas é a tua mão que me conduz, é a tua presença, é o teu agir, é o teu trabalhar, é o Senhor que está comigo. Aleluia! Glória a Deus por isso. E, acima de tudo, um dos perigos que a gente vê aqui, e o Senhor mostrando, eu acho algo lindo nisso aqui, irmãos. Versículo 4, voltando lá no texto de Deuteronômio 8. Olha que coisa linda. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti. Pastor Torminho, 40 anos, irmão. Num deserto. Já pensou, pastor Marcelo? E outra coisa, andava. Às vezes a gente vai para uma cidade, 4 horas de viagem, chega lá, os pezinhos já estão igual pipa. De carro ainda. Sentadinhos. E aqui, andando. E o Senhor disse para eles, o meu cuidado é tanto que eu cuidei até dos pés de vocês, nem inchou. Irmãos, Deus cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. O pé deles poderia ter inchado, pastor Valdir. De noite eles dormiam, desinchavam, no outro dia já estava bom para viajar. Mas o cuidado de Deus é tão grande. Se nós pararmos para prestar atenção nesta noite, tem detalhes da nossa vida que Deus cuidou dos mínimos detalhes, meus irmãos. Aleluia! Nos mínimos detalhes, aleluia! Glória a Deus! E quando nós observamos dentro desse texto, a preocupação que ele tinha, versículo 5, confessa, pois, no teu coração, que como homem castiga seu filho, assim o Senhor, há uma outra linguagem que diz, assim o Senhor te corrigiu, o Senhor teu Deus te corrigiu e te corrige. Irmãos, eu creio que um pai que tem amor, ele não tem prazer. A gente já viu, embora a gente está vendo cada atrocidade nos dias que nós estamos vivendo, mas um pai e uma mãe que tem amor, ela não tem prazer, ela não fica pensando assim, amanhã tomara que os meus filhos me desobedeçam, porque eu quero dar uma surra neles. O meu chicote está prontinho ali, eu quero executá-lo. A gente não pensa isso, né, pastor Tominho?
Eu não penso isso sobre os meus filhos. Amanhã eu vou dar uma tunda neles. Estou doidinho para eles errarem. Da mesma forma é o nosso Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele não está planejando correção para nós. Mas existem situações na nossa caminhada que mesmo Deus não se alegrando com isso, é necessário que Ele nos corrija. Como a gente corrige um filho. É necessário. E a Bíblia diz que a correção no momento, o que ela é? De grande gozo? Glória a Deus, Deus está me corrigindo, e dá rajada de língua estranha e pula para cima. É assim que a gente faz, irmão? A gente geme, a gente chora, a gente questiona. Mas a Bíblia diz que depois vai produzir em nós frutos de justiça, frutos bons, coisa boa. Irmãos, quantas coisas Deus nos corrigiu e a gente ficou um crente melhor. A gente aprendeu a lição. Tenho certeza que tem muita coisa que Deus nos corrigiu que nunca mais a gente quer passar por aquele caminho. A gente quer passar por aquela situação na nossa vida, porque nós somos corrigidos pelo Senhor. E o Senhor disse: abre o seu coração, saiba disso, vocês sabem disso, confessa no teu coração. Versículo 6. Aí ele vem com a outra parte. Qual que é a outra parte que ele vem aí ensinando, irmãos? Veja bem aqui a outra coisa que o Senhor está mostrando para eles. Entenda que vocês precisam mudar a mentalidade. Sabia, irmãos, tem muito crente na igreja de tanto tempo e não muda a mentalidade? Não muda. E Deus estava dizendo para eles: pega os mandamentos, começa a aplicar esses mandamentos na vossa vida. Tem muita coisa na nossa vida, irmãos, que a gente precisa de mudar a nossa mentalidade. Eu não estou dizendo para coisas piores. Eu estou dizendo para a gente entender que é necessário mudança na nossa vida. Mudança nos nossos pensamentos. Mudanças nas nossas atitudes. Mudanças nos nossos comportamentos. Aleluia. Glória a Deus por isso. E nós precisamos de entender. E fechando essa primeira parte aqui, algo importante na nossa vida. E se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que muitos de nós tivemos muitos prejuízos no passado. Ou não tivemos, irmão? Tivemos ou não tivemos? Você só teve lucro na sua vida cristã? Pastor, minha vida cristã foi de lucro em lucro, porque eu só obedeci. Tudo certinho à risca. Irmão, a gente já teve muito prejuízo em várias áreas da nossa vida, desde a área financeira a N áreas da nossa vida, prejuízos. E aí a gente ainda questiona: Senhor, mas eu sou dizimista. Senhor, mas eu estou na sua casa, trabalhando na obra. Mas ao mesmo tempo a gente não obedeceu aquilo que deveria ser obedecido. Aquilo que nós deveríamos estar de acordo com a vontade do Senhor. E é por isso que Moisés estava trazendo aquela mensagem, dizendo para eles: valoriza as novas oportunidades que Deus está dando para vocês. Irmãos, nesta noite Deus está nos dando novas oportunidades. O Senhor está dizendo para mim e para você: valorize as oportunidades que eu estou dando para você. O Senhor estava dizendo para aquela geração: eu estou dando oportunidade para vocês. Eu estou fazendo um novo tempo. Eu tenho algo especial para a vida de vocês. Irmãos, Deus tem oportunidades. Eu sempre digo, Deus é Deus de oportunidades. Deus está nos dando oportunidade para a gente melhorar o nosso casamento. A gente precisa de entender isso. Deus está dando oportunidade para a gente melhorar o nosso ministério, como obreiros na casa do Senhor.
Deus está nos dando oportunidades de fazer algo ainda pelo reino, porque Jesus ainda não voltou e a gente está com vida. Deus está nos dando oportunidade ainda de ganhar uma alma para Jesus. Deus está nos dando oportunidades ainda para receber uma promessa que foi feita há muitos anos atrás, que ainda está de pé, porque fiel é o que prometeu. Deus ainda está dando oportunidades. Vamos valorizar isso, irmãos. Se estamos vivos é porque ainda temos oportunidades. Glória a Deus por isso. Não é dizer eu sou assim, pronto e acabou. Deus está dizendo, chega de prejuízo na tua vida. Tem oportunidade para as coisas novas que eu tenho para realizar na tua vida. Valorize. Ramande canta labassuri me cantas nébia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Versículo 7. Porque o Senhor teu Deus, é uma linguagem que te coloca numa boa terra, te põe numa boa terra, te mete dentro de uma boa terra. Eu acho importante porque se a gente for olhar todos esses termos, a gente vai ver que não era só pela vontade deles irem. É como se o Senhor estivesse dizendo, olha, eu que estou pegando vocês, tirando daqui e pondo aqui. É isso que o Senhor está dizendo. Aleluia. Irmãos, tem coisa. A gente viu quando Ló estava lá dentro de Sodoma e Gomorra, demorando sair. Alguém lembra o que acontece ali? Para eles não perecerem, os anjos arrancam eles. Tira eles, empurra eles. Tem crente que o anjo está empurrando e não está entendendo, irmão. Está arrancando, está tirando de determinadas situações, está tirando de determinadas coisas. E a gente precisa de entender isso, compreender isso, aleluia, glória a Deus por isso. Versículo 8. Aí ele começa a dizer, olha o que eu tenho para vocês. A terra é de trigo e cevada, de vides e figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e de mel. Esse Deus é tão maravilhoso, porque esta geração não tinha pisado lá nessa terra. Mas o Senhor já estava revelando o que ele tinha lá na frente para eles. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, porque a gente não conhece o nosso futuro. Mas tem tantas coisas que Deus já revelou e que Deus já fez promessa. E não estou falando de falsa profetada, não. Estou falando Deus, o Deus poderoso. E Ele vem trazendo, eu tenho isso para vocês. Eu preparei isso. Eu estou conduzindo desta maneira, desta forma. Aleluia. Mas é necessário vocês te lembrares de todo esse caminho. Mas a única coisa que o Senhor diz aqui para eles, no versículo 10, o que o Senhor está dizendo para eles ali? O que mais que o Senhor tem para eles lá? Olha o que ele estava dizendo, quando vocês chegarem lá, louve ao Senhor. Irmãos, Deus tem promessa para cumprir na vida de muitos de nós aqui. Mas quando você chegar lá, louve ao Senhor. Não esqueça quem é o teu Deus. Não troque o teu Deus pelas coisas que tem lá. Pelas bênçãos que Deus tem reservado. Pelas promessas que Deus tem feito. Não troque. Louve. E eu fecho essa palavra naquilo que nós lemos. Guardarás, o versículo ali, a única coisa que o Senhor está pedindo para eles. O versículo 6, volta lá, Júnior. Ali, né? Ali, pode passar um pouquinho. Aonde estava? É Bruno que está lá, né? Bruno. Aí ele fala, não guardando, mas é o 6 mesmo. A única coisa que Deus pede para eles. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres, ou seja, respeitá-lo, tratá-lo, esses mandamentos, como algo precioso para vocês, e andares nos seus caminhos.
Glória a Deus por isso. No versículo 1 que foi lido, ele fala algo importante. Volta lá no versículo 1. Deixa eu ver aonde. Aqui. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer. Para quê? Para que vivais. E entreis e possuais a terra. Põe para mim Romanos 10, 17. De sorte que... Então, o que acontece aqui, irmãos? Moisés estava trazendo para eles uma palavra, uma orientação, uma promessa de Deus. Mas o que aquele povo deveria fazer? Diga comigo, crer, acreditar, confiar, ter fé. Porque o oposto da fé é incredulidade, é não acreditar. O que adianta, irmãos? Nós recebemos uma palavra do Senhor para a nossa vida e a gente não acreditar. A gente não dar ouvidos, não se importar ou achar que isto não vai acontecer. Mas quando esta fé é gerada em nós, ele disse, se vocês crerem nisso, vocês vão viver. E não é uma vida qualquer. O Senhor disse, vocês vão estar debaixo da minha bênção, dos meus mandamentos, das minhas instruções. E vocês vão entrar. Irmãos, se nós continuarmos crendo na palavra de Deus, há um céu nos aguardando. Tem muita gente aí pregando já na internet que não tem céu, que não tem mais arrebatamento. Tem muitos pregadores aí. Não é você não, né, meu Alex? Lá não estudando a Bíblia não, né? Graças a Deus. Tem muita gente pregando isso. E tem muita gente acreditando. Eu estava vendo alguém me mandou sobre isso, uma seita lá para o lado, não sei se é do Piauí, do Amazonas ali, aquela região, e o pessoal chamaram a polícia, alguns parentes, porque estavam amedrontados, porque alguém lá decretou o dia do fim. Ia acontecer naquele dia. Eu estava vendo aqui, e tinha 113 pessoas acreditando naquilo ali. E chamaram a polícia porque estavam preocupados, porque diziam, simplesmente esse líder vai dar uma comida envenenada para eles e todos vão morrer. Chegou o fim. Eu não sei se alguém viu isso aí. Eu vi essa semana. Então, meus irmãos, o que a gente está observando? Que muitas pessoas, até dentro das igrejas, estão deixando de acreditar na palavra, de confiar na promessa de Jesus. Irmão, nós estamos vivendo nesta terra, como peregrinos e forasteiros. Os nossos dias já estão contados aqui, seja para o arrebatamento, seja para dormir no Senhor. E o que nós precisamos? De ter fé, que nós vamos morar com Jesus, que vale a pena obedecer a palavra do Senhor, que vale a pena confiar, que não é tempo da gente mudar para estar agradando alguém que está contra a palavra do Senhor, mas é tempo da gente guardar no nosso coração e dizer, Deus, eu quero ter um coração obediente, porque haja o que houver, eu vou entrar na Canaã celestial. Eu vou embora desta terra. Vou subir com a tua igreja. E vamos estar para sempre com o Senhor. Não vou abandonar a minha fé. Não vou mudar por causa deste mundo, das ideologias deste mundo, mas vou permanecer fiel, guardando os mandamentos,
porque a Canaã me espera. É lá, é lá, é lá que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É lá que não vai ter morte, é lá que não vai ter doença, é lá que não vai ter dor. É esta a promessa do Senhor para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu te convido a ficar em pé e vamos fazer uma oração. Eu não sei como você chegou aqui com a sua fé. E nem também como está a sua vida de obediência à palavra de Deus. Mas de uma coisa eu sei. Deus está falando conosco nesta noite. Eu não sou o Moisés que está falando conosco nesta noite, quero tipificar ele como esta palavra que foi pregada. O Espírito Santo está aqui nesta noite nos alertando. O Espírito Santo está nos alertando nesta noite, igreja, a estarmos de acordo com a palavra do Senhor. Se Deus está te corrigindo, pode glorificar a Deus e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor não quer que eu me perca, porque a Bíblia diz: se somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. É lido toda a Santa Ceia, essa passagem de 1 Coríntios 11. Senhor, nós estamos aqui na Tua casa. Obrigado, meu Deus, pela Tua santa e gloriosa palavra. Eu sei, Senhor, que todas as coisas estão patentes diante dos Teus olhos. Eu sei, Senhor, que estamos numa caminhada. E nesta caminhada nós somos tentados a todo instante a cometer as coisas erradas e até mesmo a sair fora dos Teus propósitos. Mas nesta caminhada, Senhor, nós somos orientados, guardados, cuidados, abençoados pelo Senhor a todo instante. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está nos orientando, o Senhor está nos fortalecendo. E eu quero te pedir nesta noite, Espírito Santo de Deus, nos fortaleça, nos dê graça para obedecermos ao Senhor. Trabalha no nosso coração, tira tudo aquilo que não te agrada do nosso íntimo, aquilo que entristece o teu Espírito Santo, aquilo que tem feito a gente tropeçar na nossa fé, na nossa caminhada. Nós não queremos um coração endurecido. A tua palavra diz: quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós devemos abrir o nosso coração para fazermos tão somente o teu querer e a tua vontade. E a tua palavra também nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Teu Espírito Santo está falando conosco, nos alertando na nossa caminhada, na nossa trajetória cristã, Senhor, para vivermos neste mundo, ainda que ao nosso redor nós vemos tantas corrupções, tantas pessoas se corrompendo, caindo, saindo dos teus propósitos, da tua vontade, mas nós temos recebido o alerta da tua parte, nós temos recebido o teu cuidado, a tua força, a tua graça, e assim nós oramos e te pedimos, ó Pai, e o fazemos no nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos fazer a oração de encerramento nesta noite, só lembrando que quinta-feira, 8 horas da manhã, nós temos aqui o círculo de oração. Amanhã tem um ensaio, amanhã é das guerreiras, Guerreiras de Miriam. Amanhã não faltem para vocês estarem ensaiando aí, para estar apresentando ao Senhor. Sábado, teremos aqui das 8 às 10 da manhã, sábado é o último sábado do mês, e nós teremos a nossa consagração na direção das amadas do Pai. Então vamos todos estarmos aqui, quem não estiver trabalhando, venha sábado, das 8 às 10 da manhã, nossa consagração. Sábado à noite, irmãos, nós temos um trabalho das mulheres. Nós fizemos algumas escalas, e a escala de sábado será lá na nossa igreja do Lago das Brisas. Está aí a irmã Manuela, eu vi ela por aí, o irmão Marquinhos está ali na porta. Então nós teremos esse evento das irmãs. É uma união nossa, das congregações nossas aqui de Caldas Novas, indo ali, adorando a Deus, fortalecendo uns aos outros. Então eu convido as irmãs, se algum marido quiser ir, pode ir. Não é um culto fechado só para mulheres, direcionado só para as irmãs. E domingo de manhã, a nossa escola bíblica dominical. Vamos estar aqui todos juntos, adorando a Deus. Domingo à noite, irmãos, presta bastante atenção no que eu vou te falar aqui. Domingo, em todas as igrejas de Vila Nova, é o culto do amigo. Então comece a orar por alguém
Convide alguém para estar aqui, seja um desviado, seja uma pessoa que não serve a Deus, convide, traga para o culto do amigo. Vamos fazer aí o nosso evangelismo, mandando no WhatsApp, você tem carro, vai lá, busca esse amigo, traga para a casa do Senhor. Vamos estar aqui no culto do amigo. Que Deus abençoe. A irmã Maria Tereza está com algumas blusas piloto aqui, né, irmã Maria Tereza? A gente preferiu assim, adquirimos essas, para as irmãs experimentarem, para já vir um tamanho certo, para não dar problema como deu das outras vezes. Procure ela aí no final. Irmão Jairo, parabéns pelo seu aniversário. Que Deus te dê vida, saúde, força e vigor. Irmão Jairo também é um milagre de Deus, já passou por um momento difícil de enfermidade, mas Jesus pôs a mão e fez a obra e está ali. Deus te abençoe, irmão Jairo, irmão Dalice, né? Esse casal que faz parte, junto com o pastor Agenor, irmã Ivanire e outros, né? Dos primeiros crentes batizados, né? Nessa região toda aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, né? Os primeiros cristãos aqui, Morrinhos, essa região toda aqui servindo ao Senhor na época do pastor Jorge Branco. Hoje é aniversário também da irmã Lúcia Cabral, ela não está aqui, né? E também da nossa vizinha aqui, que é a nossa irmã também em Cristo, a irmã Lindinalva, né? A gente chama ela de irmã Linda. Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Que o Senhor esteja nas nossas vidas, nos guardando, nos protegendo. Irmão Jairo, que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Senhor, nos despeça em paz para os nossos lares. Nos dê um restante de semana, guardados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Deus, direciona todas as coisas na nossa vida. Visita os irmãos que estão doentes, esses irmãos que nós oramos já por eles. Ainda que a medicina não pode fazer nada, o Senhor pode mudar a história deles, Pai. Nós te clamamos e te agradecemos por tudo. É a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós aqui e com todo o povo de Deus na terra, desde agora e para sempre. Amém. Os aniversariantes na ceia